Bom dia, boa tarde, boa noite. Temos aqui um relato de experiência, o uso de materiais manipuláveis no ensino de média aritmética. Estratégias de adaptação curricular para a inclusão de estudantes com deficiência intelectual. Esse trabalho aqui é de autoria dos professores José Carlos Gonçalves Gaspar e Rafael Felipe Nova Vaz, ambos do Instituto Federal do Rio de Janeiro, campus Nilópolis. Esse relato de experiência está associado à atividade realizada com um aluno que nós vamos chamar de Alberto, cursista do curso de Educação Jovens e Adultos em Manutenção e Suporte de Informática do Instituto Federal Rio de Janeiro, campus Nilópolis. Esse aluno, estudante, tem 27 anos, está dentro do espectro autista e possui deficiência intelectual. Ele tem como barreira, dificuldade, a falta de habilidade prévia de leitura. Ele estava no processo de alfabetização, tem um histórico que estava há anos sem estudar antes de ingressar no curso, e o desafio aí era conseguir apresentar conceito de média aritmética, parte do conteúdo previsto para a turma do quarto período, para esse aluno que tinha dificuldade de contar até 10. Então, diante dessas condições, vimos que a abordagem tradicional não seria o melhor caminho. Então, preferimos fazer, a partir de um currículo flexível e de uso de materiais concretos, apresentar o conceito aí de média aritmética para Alberto. Então, a abordagem aí com a turma seguia de uma forma mais tradicional, em parte, com lista de exercícios, mas ao mesmo tempo trazendo problemas contextualizados, e paralelamente fazia uma adaptação curricular para o estudante Alberto, onde era respeitado a questão do tempo dele para realizar as atividades e um suporte principalmente visual para facilitar o processo de aprendizagem. Então, a transição para o currículo flexível, vimos que era a única via para garantir o aprendizado efetivo de Alberto. Para isso, nas aulas, trazíamos atividades que ele tinha que resolver com o suporte aí do material concreto. A tecnologia que nós utilizamos foram milho de pipoca, representava a unidade de medida, aí, a quantidade que ele tinha de elementos, e caixinhas de acrílico para poder dividir a quantidade de elementos indicada de forma igual em cada uma das caixinhas. Em alguns momentos trabalhava com 2 caixinhas, ora com 3 caixinhas, inicialmente com uma quantidade baixa de elementos e aumentando gradativamente conforme ia treinando as atividades. Então, de uma forma lúdica, bem introdutória, bem simples, através de materiais concretos que ele conseguia visualizar, trabalhava com ele tanto a questão de contagem de elementos, a questão da divisão, que é a distribuição de forma equitativa entre os potes, e sem ele perceber, ele estava chegando ao resultado da média aritmética da divisão ali entre o total de elementos dados inicialmente. Quando chegou o momento da avaliação, que tinha de fato não apenas esse momento final, mas todo o processo dos encontros, a gente percebia a evolução e a participação e o engajamento do estudante Alberto. A avaliação formal para registro aí, procuramos simular o que ele já estava fazendo. Pegamos 2 questões. A primeira é essa aí, que tem caixas com objetos, no caso foi bolas de gude, e com quantidades distintas inicialmente. Ele tinha que enumerar o total de bolas e depois dividir de forma igualitária entre as 3 caixas. Ele pôde fazer essa atividade com o suporte do material que ele já estava familiarizado durante as aulas, e
para nossa alegria, ele conseguiu o total sucesso na atividade. Ele, primeiramente, né, utilizou o milho e as caixinhas de acrílico para representar a divisão, e após, né, nesse suporte aí, ele fez os desenhos representando a quantidade em cada um dos quadros. Na segunda atividade, a gente aumentou a quantidade de elementos, né, com quantidade maior de bolas de gude, mas diminuímos a quantidade de caixas que ele tinha que fazer a divisão. Para nossa grata surpresa, aí, ele já não quis mais utilizar o suporte do material concreto, já se sentiu muito confiante, conseguindo dessa forma resolver sem grande dificuldade aí, com bastante autonomia já, demonstrando um grande avanço aí nesse processo de aprendizagem dele. A partir dessa experiência aí, temos a consciência que, de fato, a adaptação curricular, com apoio de materiais concretos e com suporte pedagógico individualizado, são essenciais para garantir o aprendizado do aluno. Esse caso demonstra que um planejamento, né, respeitando as necessidades específicas dos seus estudantes, é possível criar um ambiente de aprendizagem que valorize a diversidade e promova o pleno desenvolvimento de cada indivíduo, transformando desafios em oportunidades de crescimento e inclusão. Então, essa experiência reforça a necessidade de termos um olhar sensível de adotar um currículo adaptado, respeitando os limites e as potencialidades de cada um dos estudantes, a fim de potencializar o seu desenvolvimento e, por consequência, o seu aprendizado.